Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Santana, psicopedagoga. Espero que todos estejam bem, com saúde, resguardados, tranquilos e esperançosos que tudo isso vai passar da melhor forma possível. Vamos torcer, vamos ter fé. Dicas para vocês que eu acho bem bacana. Uma dica hoje sobre concentração e raciocínio. Que pode ser utilizado, né, na escola, nas atividades que as crianças estão realizando ainda em casa, né, nos estudos de casa, e também para você, no dia a dia, o profissional que está trabalhando, para os responsáveis mesmo dentro de casa, que é sobre a memória. Nada melhor que a memória, estímulo da memória, concentração, foco naquilo que vocês estão fazendo. O que a gente vai falar sobre isso? Vamos falar sobre a memória temporal, a memória de longo e curto prazo. Vamos explicar um pouquinho sobre isso, como que você pode reter informações, como que você pode guardar e como isso vai ser útil para você no dia a dia, tá bom? Roda aí a vinheta. A memória declarativa, gente, ela é posicionada, né, no lobo temporal. É aquela memória de longo prazo, que você consegue reter as informações, que você consegue reter datas, que você consegue reter aquele sonho que você sonhou na noite anterior, você consegue ter uma precisão de detalhes daquele sonho, consegue contar ele assim com um mínimo bem detalhado. É relevante, você gostaria até de guardar, mas você não consegue reter. Por exemplo, você vai anotar um número de telefone e daqui a pouco você, por não ter registrado isso no papel, você acaba esquecendo. Você não sabe qual foi o número que você anotou. Você vai estacionar o carro em um determinado local e às vezes te dá um branco, aquele branco que dá em todo mundo, né? Você não lembra onde eu coloquei o carro, meu Deus. E agora? Dá aquela passada de esquecimento. Então essa é a memória que não retém muitas informações, que é a memória de curto prazo. E tem a memória de longo prazo, que é a memória que você consegue guardar fatos, você consegue guardar melhor as informações. Você guarda, por exemplo, aquela festa inesquecível, você guarda, por exemplo, aquele sonho que você teve na noite anterior, você consegue lembrar daquele fato, daquele acontecimento com detalhes. Essa é a memória que você consegue reter as informações, que é de longo prazo, que as informações ficam mais armazenadas. E como é que eu faço para ter concentração e raciocínio, para estimular isso no meu filho, para estimular a memória dele, para estimular o aprendizado, para que ele não venha esquecer, para que ele venha reter essas informações? Muito boa pergunta. Nós conseguimos, através de estímulos, através de algumas atividades, através de alguns exercícios, fazer com que o cérebro ele consiga reter as informações de uma maneira mais adequada. Aqueles conteúdos que foram aprendidos, que foram passados, que foram estimulados, eles venham ser retidos da melhor forma possível. Atividades também que tenham figuras ilustrativas favorecem muito esse aprendizado, favorece muito o cérebro. Ele gosta, ele é estimulado a trabalhar com imagens. Então, todo trabalho, toda atividade que tenha imagem, livros, atividades de escola, o cérebro ele consegue desenvolver e trabalhar, né, em cima daquela imagem. Ele é favorecido com esse tipo de estímulo, né? Nós temos também uma ginástica cerebral. Como é que funciona essa ginástica cerebral, Adriana? Quando você abre, por exemplo, um dicionário e você procura palavras, busca palavras diferenciadas, você está estimulando o seu cérebro a trabalhar, a buscar palavras, a encontrar coisas novas, e vai sendo estimulado. E com isso surgem novas células. É maravilhoso. É um exercício muito bom. Então, gente, uma mãe me perguntou uma vez assim, poxa, Adriana, ela veio com uma queixa. O meu filho não consegue se concentrar. Ele não consegue ter uma concentração na hora dos estudos. E para dormir, então, está difícil a beça também. Ele não está conseguindo dormir direito. Aí eu perguntei, como é que o seu filho, como é que você coloca ele para dormir? Como é que é a noite dele? Como é que ele se prepara para poder dormir? Aí ela falou, ele vê novela, não pode ficar misturada com os pais.
né? Novela é para adulto, dependendo da classe, faixa etária da criança. Você tem que ver qual é o filme, o conteúdo daquele filme, ainda mais à noite para a criança. Tipo de alimentação também, qual é o tipo de alimentação que você está ofertando para sua criança, desde o carboidrato a proteínas, que também serve para estimular o cérebro, né? É energia para o cérebro, é estímulo para o cérebro. Então, tudo isso, desde a comida ao filme, a atividade que ele vai estar, o desenho que ele vai estar vendo, isso tudo pode interferir no sono dele. Então, tem que ser visto isso, tem que ser revisto a forma como você está deixando o seu filho ver novela, deixando o seu filho ver filmes que são muito agitados. A gente tem uma preparação antes de dormir. Então, a criança também tem que ter. Ela tem que estar o quê? Tranquila, tem que estar bem alimentada, já tem que estar bem disposta, né? E isso tudo influencia no sono dela, porque quando a gente dorme, né, é um alimento, a gente descansa. E o nosso cérebro, ele é estimulado o quê? Ele não para. Se parasse, nós não morreríamos. Mas ele trabalha, né? Mas ele se alimenta de tudo isso que eu falei com você. Ele é estimulado cognitivamente, ele a todo momento ele é posto à prova, né? Através das memórias que a gente conversou aqui, que é a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Então a gente precisa que o cérebro esteja o quê? Descansado. A gente precisa que o cérebro esteja o quê? Apto a estar trabalhando da melhor maneira possível. E quando o seu filho tem uma noite de sono, uma boa alimentação, isso já favorece essa amplitude, esse comportamento do cérebro. Então, para a gente ter essa concentração, esse raciocínio, são uma série de fatores, desde a alimentação às atividades que você pode estar realizando com ele durante o dia. E a noite é o término de tudo isso que foi feito, né, na parte do dia. Então, nada mais justo do que ele ter uma noite tranquila, do que ele repousar, né, bem alimentado, num ambiente que favoreça esse comportamento. Então, tudo isso parte de quem? Dos pais. Reveja que tipo de desenho seu filho está vendo, que tipo de programação à noite, se é muito agitado, se tem violência, porque tudo isso vai interferir no sono dele e automaticamente interferir na parte de concentração e raciocínio, porque vai mexer com o cérebro dele, ele não vai conseguir ter uma noite boa, né, dormir bem, e isso vai interferir na parte de aprendizado dele, tá bom? Então é uma dica muito importante. Assim, quando você fala, meu filho não está se concentrando, meu filho não está raciocinando direito, ele não está conseguindo interpretar aquele texto, saiba que existe uma série de fatores que podem estar interferindo e uma das causas são essas que eu te passei, ok? Então vamos ficar atento a isso, atento a esse comportamento, atento à alimentação, atento à parte de que tem interferido na noite de sono dele, para que ele venha ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono e, consequentemente, um bom estudo. Ok, pessoal? Então, o raciocínio e concentração depende de tudo isso. E depende também do seu olhar observador. Depende também da sua parte de consciência, da sua parte de responsabilidade, de estar colocando o seu filho no horário certo para dormir, no horário para jantar corretamente, né? Favorecer esse ambiente todo que ele precisa de descanso, de repouso à noite, tá bom? Um abraço para vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Se você gostou, compartilha, divulga, ajuda a gente a divulgar o canal. Um beijo em todos e até a próxima.